alternada esse texto, Êxodo capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou juntos. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Oremos. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor sobre toda a terra. Viemos aqui para te louvar, para cantar louvores ao teu nome, ao Senhor, mas também para aprendermos da tua palavra. Nos instrua nessa noite, Deus. Nos ajude, nos alimente, para que possamos responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Para que possamos, Deus, construir um alicerce firme na tua palavra, para expor ao mundo quais são os princípios do Senhor nesses dias tão turbulentos, tão tumultuados, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensar no Dia das Mães é pensar na figura da mulher. E pensar na figura da mulher nos dias atuais é uma questão muito delicada. Muito delicada. Porque o que você falar a respeito da figura da mulher pode trazer uma confusão absurda aí fora, ou até mesmo dentro da igreja. E quando nós observamos a história recente, percebemos um movimento importante que aconteceu, um movimento feminino, um movimento onde mulheres resolveram lutar pelos seus direitos, e nós temos sim que perceber claramente que algumas questões as mulheres deveriam buscar mesmo, deveriam procurar mesmo direitos iguais em muitos aspectos, ou em muitos dos motivos pelos quais esse movimento se originou. Esses motivos eles tinham fundamento, era necessário que a mulher conquistasse espaço na sociedade e tivesse direitos que ela não tinha até o momento. Mas é curioso perceber o quanto movimentos como esse, ou como qualquer outros, podem produzir intenções que vão além daquelas originais. E se tem um prejuízo que o movimento feminino trouxe e continua trazendo para a história da humanidade, é a tentativa de inibir a maternidade. O maior problema desse movimento nos dias atuais, como em anos passados, é produzir um pensamento feminino que elimina a maternidade. Esse, para mim, é um dos maiores problemas. É dizer para a mulher que ela tem muita coisa para conquistar, que ela tem muita coisa para buscar, que ela tem muita coisa para almejar, e que a maternidade é um elemento que atrapalha o processo. E isso é dito com muita clareza, claro que, ou óbvio que não por todos aqueles que lutam, todas as mulheres que lutam pelos seus direitos, mas uma grande parte do movimento entende a maternidade como sendo um empecilho para a mulher conseguir atingir os seus objetivos no século 21. Em nome de um empoderamento, como se é possível ter um empoderamento maior do que a maternidade. O que pode ser mais nobre
para a mulher do que a maternidade, até porque, irmãos, se as mulheres decidirem não serem mães, acabou a raça. É simples assim. É simples assim. E esse movimento é um movimento que, consequentemente, traz prejuízos não só para a Previdência, mas traz prejuízos para a raça. Nós percebemos no momento que muitas jovens, muitas adolescentes já estão com esse pensamento muito arraigado nas suas mentes. Né? Eu não quero ser mãe, outras até já casadas, eu não quero ser mãe porque a maternidade vai atrapalhar o meu processo como mulher. É claro que mulheres podem optar por não terem filhos, é um direito, mas quando você percebe isso acontecendo em grande escala, como um movimento de pensamento, isso pode trazer consequências desastrosas para a humanidade, por uma razão muito simples: quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria homem, quando Deus cria mulher, Deus cria para que eles possam constituir famílias e encher a terra. Esse é o propósito de Deus ter estabelecido o papel de cada um, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, e isso precisa estar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Volto a dizer, o movimento feminista conquistou vários direitos para as mulheres que nós devemos celebrar, mas existem muitos conceitos em volta dele que são conceitos perigosos e anticristãos, e um deles é quando ele afronta a maternidade. A maternidade é algo que as mulheres precisam ter em seus corações como sendo o mais nobre papel que ela pode desempenhar na sua história. Nós estamos diante de um texto muito interessante, porque é um texto que envolve a maternidade. E para entender do que nós estamos falando nessa noite, nós precisamos recapitular a história. Havia um rei lá no Egito, um faraó. Esse faraó, ele não conheceu José, diz o capítulo 1, por isso ele olha para Israel e ele vê que Israel está se tornando um povo que havia exilado lá para o Egito, por causa da grande fome que teve, mas esse povo está crescendo, esse povo está se tornando poderoso. E aí Faraó percebe que se esse povo continuar crescendo dessa forma, eles vão se tornar uma ameaça para o Egito. E aí Faraó tem uma brilhante ideia. Ele resolve colocar os hebreus ou os descendentes de Israel ali para trabalhar mais ainda. Versículo 10 do capítulo 1, o rei decide colocá-los para trabalhos pesados, escravizá-los. Olha que ponto interessante: se você quer diminuir o crescimento de uma população, coloque esse povo para trabalhar, em nome de uma conquista pelo mercado de trabalho, a maternidade se enfraquece. Esse já é um plano que veio lá do Egito. O versículo 15 do capítulo 1 vai dizer que o rei então dá ordem, já que o plano não funcionou. Interessante, né? Ele dá ordem para que o povo trabalhe mais ainda, subjuga o povo ao trabalho para que o povo não tenha filhos. E o texto vai dizer que o povo teve mais filhos ainda, trabalhava muito, ainda produzia ou fazia surgir mais meninos ali. E aí Faraó vê que o plano dele não deu certo, ele vai para uma segunda estratégia. Ele combina com as parteiras daquela época, e ainda cita duas, Puá e Sifrá, para que essas mulheres matem os filhos das hebreias, pelo menos os filhos homens. Olha, quando vocês como parteiras forem lá fazer o parto, matem os meninos. Olha o segundo plano, é claro que não é um aborto, mas é tirar a vida de um recém-nascido, é alguma coisa que se aproxima. Então, se você quer diminuir a maternidade, primeira estratégia, põe para trabalhar muito, tanto homens como mulheres. Segundo, se você quer diminuir a maternidade, tira a vida o quanto antes. Estratégia já antiga. Mas essas mulheres, Puá e Sifrá, elas decidem não obedecer a Faraó. Assim como lá no livro de Atos, os apóstolos dizem, nos importa obedecer a Deus, elas também, por temor a Deus, elas não têm coragem de tirar a vida dos meninos hebreus que estavam nascendo. Elas não concordavam com aquilo. E quando elas são questionadas por Faraó, elas dizem, as mulheres hebreias, elas são muito resistentes e elas, quando a gente chega, elas já deram à luz, então o filho já nasceu. E aí Faraó tem um terceiro plano, talvez um plano ainda mais estarrecedor. Ele decide matar todas as crianças recém-nascidas, todos os meninos, sempre lembrando só os homens,
porque o homem é que constitui o exército, é o homem que dava naquele contexto poder, né, para que caso Israel e outra nação inimiga do Egito somassem forças, isso poderia fazer com que o faraó perdesse o seu poder. Então, o plano é eliminar os meninos, e o rei então dá ordem para lançar as crianças no rio Nilo. Não é um tempo favorável para nascer, não é um momento onde existe um estímulo entre os hebreus para ter filhos. Mas esses hebreus, eles sabem que há uma ordem de Deus para crescer e multiplicar. E por isso, mesmo diante de um contexto, mesmo diante de um sistema todo montado para que eles não tenham filhos, eles continuam tendo filhos. Eles continuam entendendo que a missão deles não é uma missão que se limita à geração a qual eles estão vivendo, mas a missão deles é uma missão que deve perpetuar por todas as gerações. Quando nós decidimos ter os nossos filhos, não é uma decisão apenas para que nós tenhamos ali o prazer e o privilégio de sermos pais e mães, mas é também deixar um legado para a geração seguinte de alguém que vai testemunhar o nome de Cristo para as próximas gerações. E quando educamos os nossos filhos, precisamos educá-los tendo essa premissa como uma premissa importante. Filhos que vão testemunhar o nome de Deus nas gerações futuras. Então não era um tempo favorável, mas o povo hebreu continua obedecendo a ordem do Senhor, assim como nós, mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de discursos, mesmo diante de retóricas que tentam suprimir, que tentam inibir aquilo que a palavra de Deus põe para nós, nós devemos resistir e continuar fazendo aquilo que é ordem, que é lei, que é mandamento do Senhor para o seu povo. Nós não podemos ceder ao pensamento pós-moderno, nós não devemos ceder àquilo que alguns grupos tentam colocar como sendo regra para essa geração, porque quem orienta, quem dirige, quem norteia as nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando olhamos para a maternidade, nós precisamos ver que é um projeto divino. Foi Deus quem estabeleceu isso e por isso está sobre todo o pensamento humano produzido na atualidade. E aí, quando nós olhamos para o texto que foi lido, nós percebemos o mover de Deus através da vida de mulheres. Existe um homem poderoso, um homem que tem nas mãos o poder de decidir o futuro de muita gente. Faraó, quando ele dizia, tudo deveria acontecer conforme a sua ordem. E nós temos algumas mulheres que nos chamam a atenção no texto. E é sobre essas mulheres que eu quero falar. Mulheres que são divinamente orientadas por Deus. Mulheres divinamente orientadas. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. Versículo 1 vai dizer que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Já temos uma curiosidade, os pais são anônimos aqui no texto, nós não sabemos de quem está se tratando aqui no texto. Depois a gente percebe que é Arão e Joquebede, mas o texto não fala o nome dos pais aqui, porque a figura central não são os pais. E aí tem também, fala-se aqui de uma família, essa família tinha também Miriam e tinha também Arão, que são os irmãos mais velhos de Moisés, que é a criança que havia acabado de nascer. Então é dessa família que nós estamos falando, essa família da casa de Levi. Levi era uma tribo de Israel, era uma tribo que quando nós temos o povo tomando a posse das terras no futuro, Levi não fica com terra, porque, como nós já falamos num desses domingos, Levi recebe o Senhor mesmo como herança, como porção. E aí, meus irmãos, nós temos o nascimento de um menino. Essa mulher concebe à luz a um filho, e vendo que era um menino formoso, ela esconde esse menino por 3 meses. A criança tinha 3 meses. A criança está sob ameaça. Uma criança com 3 meses, ela não consegue ser discreta. Não dá para você regular o choro dessa criança. Não dá para você esconder uma criança de 3 meses. Essa criança ela vai se tornar pública facilmente. As pessoas vão perceber que existe ali um bebê de 3 meses. Então, a Joquebede, a mãe da criança, ela precisa ter um plano. E uma mãe, quando está acuada, uma mãe, quando vê o seu filho em apuros, essa mãe é capaz de fazer coisas que nós nos surpreendemos. Essas mães, elas possuem uma energia, elas possuem uma capacidade de resolução
que ultrapassa as condições do raciocínio do homem. Só mãe consegue, muitas vezes, desdobrar situações ou resolver questões quando seus filhos estão em apuros. E essa mulher, ela tem um plano mirabolante, ela tem um plano extraordinário para salvar a vida do seu filho. Ela resolve colocar essa criança num cesto, porque ela sabe que se ela não fizer alguma coisa, o seu filho vai morrer, como estava acontecendo com todas as crianças naquela época. Quando o texto diz que essa criança era uma criança formosa, era um menino extraordinário, é porque era um menino bonito mesmo, mas não só bonito nos termos físicos, mas era um menino com muita saúde. E havia toda uma preocupação, então, ali com Moisés. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 20, na defesa de Estevão, Estevão diz o seguinte sobre Moisés: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aquela mulher não tinha condição de esconder o seu filho. E ela então toma um cesto de junco, calafeta o cesto com betume e piche, põe a criança nesse cesto, coloca esse cesto num carriçal à beira do rio. Nós temos várias mães aqui. E para você entender o texto, você tem que se colocar na situação. Imagine isso. Imagina você tomando o seu filho e você tendo que colocar no meio de um carriçal ali, de plantas que estavam à beira do rio, para que o seu filho pudesse ficar longe dos olhos de Faraó e de todos os que estavam perseguindo as crianças. Certamente, Joquebede não fez isso com conforto no coração. Foi um processo muito difícil para ela, mas ela precisava fazer, porque ela precisava proteger o seu filho Moisés. E ela nem sabia, ela nem tinha noção de quem Moisés se tornaria. Mas ela sabia que tinha como mãe que proteger o seu filho. Assim como muitas vezes nós, como filhos, não temos noção do que nossas mães fizeram ao longo da história para que nós chegássemos hoje com tanta saúde, com tanto vigor. Quantas vezes pela madrugada elas tiveram que correr para o hospital? Quantas vezes elas olharam e perceberam que tinha alguma coisa diferente? Quantas vezes elas tiveram que intervir na nossa história para nos socorrer? E aqui nós temos Joquebede intervindo na história do seu filho, com um plano diferente, com um plano ousado, para que de alguma forma ela pudesse protegê-lo. E aí, meus queridos, existe um dado muito curioso nesse texto. A palavra no hebraico usada para cesto é tebat. Essa palavra é usada somente nesse texto e num outro que é a arca. A palavra tebat aqui para cesto é a mesma palavra usada lá em Gênesis para arca, a arca de Noé. A arca de Noé que também tinha como propósito salvar Noé e a sua família. Deus tinha um propósito com a família de Noé, e essa família colocada dentro da arca. Deus tinha um propósito específico para a vida de Moisés. Moisés é colocado dentro do cesto, para se proteger de toda aquela perseguição. Os juncos seguravam o cesto, protegiam o cesto dos crocodilos, né? Essas plantações que ficavam ali na beira do rio, elas não permitiam que o cesto fosse pela correnteza, rio adentro. Ela protegia dos crocodilos, do sol, ela fazia sombra para a criança. Alan Cole, que é um comentarista desse texto, ele vai dizer que era comum esse movimento naquela época, quando as mães queriam abandonar os seus filhos. Elas deixavam seus filhos exatamente nesse lugar. Então Joquebede está fazendo alguma coisa difícil para ela, mas ela não era algo inusitado, que nunca tinha acontecido. Era algo, de certa forma, comum, como acontece nos dias de hoje, quando as mães deixam seus filhos em caixa de sapato, na porta de algum hospital, na porta da casa de alguém. Já havia esse movimento de deixar crianças em cestos ali na beira do rio. Mas Joquebede não está abandonando o seu filho, e prova disso é que ela pede à irmã mais velha de Moisés para cuidar dele, para ficar com ele ali, para ficar de olho na criança. Ela, como mãe, não podia ficar, porque seria um dado muito óbvio. Você tem uma criança escondida e você tem a mãe olhando. Então, o que ela faz? Ela pede a filha para ficar de olho no cesto, para ficar de olho naquela criança que estava se protegendo do poderoso e do terrível Faraó.
O texto vai nos dizer no verso de número 5 que a filha de Faraó resolveu tomar banho no rio, e com ela todas as suas donzelas, ou todas as suas servas, as suas empregadas. E quando elas estão ali tomando banho, elas encontram o cesto no carriçal. E quando a filha de Faraó encontra aquele cesto, ela envia uma criada, e essa criada toma o cesto. Imagina para a irmã, talvez uma adolescente, observando aquela cena. Ela então percebe que a filha de Faraó entrou em contato, percebeu a presença do irmãozinho dela. Ela pensa naquele momento, está tudo liquidado. Vou perder meu irmãozinho. As coisas vão complicar a partir de agora. Afinal de contas, a filha do próprio Faraó encontrou o meu irmão. Mas, meus queridos, esse é um texto que mostra o cuidado, a providência meticulosa de Deus para com as nossas vidas. Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Deus, Ele tem propósitos em todas as coisas. Deus está no controle da vida de Joquebede. Deus está no controle da vida de Míriam, irmã de Moisés. Deus está no controle de Faraó. Deus está no controle das filhas de Faraó. Deus está no controle de todas as coisas. E talvez esta seja uma lição que as mães que estão presentes aqui hoje precisam aprender com urgência. Mais do que no seu controle, o seu filho está no controle de Deus. Deus guia os passos de cada um dos seus filhos, porque vai chegar um momento, provavelmente isso vai acontecer ali no final da adolescência, começo da juventude, que você vai ter o seu filho partindo, talvez para estudar num outro lugar, talvez para trabalhar num outro estado, e nesse momento os seus olhos não vão mais poder contemplar o seu filho de perto. Você não vai ter mais como controlar se ele está comendo bem, se ele está fazendo tudo certo, se a roupinha que ele está vestindo está passada. Vai perder completamente o controle. É nessa hora que as mães são convidadas a exercerem a sua fé, a dependerem de Deus, a crerem no fato de que Deus controla, governa e sustenta os seus filhos aonde eles estiverem. Parece que a situação de Moisés aqui é uma situação que não tem mais saída, não tem como reverter. Existe uma ordem de Faraó para matar todas as crianças, todos os meninos. Joquebede tenta esconder o seu filho, mas a filha do Faraó encontrou. É óbvio que a filha do Faraó vai identificar aquela criança como sendo um hebreu e ela vai entregar a criança para o pai, porque a filha quer também preservar o governo do pai. E ela sabe que se o povo judeu se tornar um povo forte e poderoso, isso vai complicar para ela também. Então é óbvio que ela vai entregar para Faraó aquela criança. É óbvio quando Deus não intervém. Quando Deus intervém não é tão óbvio, porque Deus faz surgir no coração daquela filha de Faraó um sentimento que é um sentimento comum ao povo de Deus, ou deveria ser um sentimento comum ao povo de Deus. É um sentimento muito comum em Cristo no seu ministério. O versículo de número 6 diz: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Qual foi a reação da filha de Faraó? Teve compaixão. Teve compaixão da criança. Você tem Joquebede, uma mulher que tenta montar um plano, o melhor plano possível para proteger o seu filho. Agora você tem uma outra mulher, a filha de Faraó. Nós não sabemos ao certo qual das filhas de Faraó é. Alguns sugerem Hatshepsut, rainha de Tumés, que viveu em 1494 que reinou em Tumés de 1494 a 1490. Alguns sugerem essa, mas outros comentaristas vão dizer que se esse faraó for Ramsés II, ele teve aproximadamente 60 filhas. Então a gente não sabe ao certo qual dessas filhas é, mas a grande verdade é que ela teve compaixão da criança e ela se tornou um instrumento para executar os planos de Deus. Nós precisamos acreditar na teologia da providência divina. E o que diz a teologia da providência divina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós atravessamos momentos na nossa vida que nós não percebemos, não conseguimos identificar com clareza a saída. Esse é o momento que
Provavelmente, Míriam olha para aquela situação e ela diz: perdemos, vou perder meu irmão. Mas Deus reverte aquela situação, derramando compaixão sobre o coração da filha de Faraó. Então, versículo 7 vai mostrar a esperteza de Míriam. Míriam, ao perceber que a filha de Faraó teve compaixão, ao perceber que ela queria tomar o menino para ela, o que Míriam faz? Irmã de Moisés, ela diz para a filha de Faraó: você encontrou uma criança? Quer que eu arrume uma mãe, uma ama de leite para esse menino? Senão o menino vai morrer, ele tem que se amamentar. Eu arrumo uma ama, uma mãe de leite para ele, rápido. Olha que intervenção precisa, que esperteza de Míriam. Certamente também orientada por Deus, que raciocínio ágil. Diante de um problema e diante de uma ameaça, Míriam, a irmã, traz a solução. E aí, no versículo 8, a filha de Faraó responde: vai, traga essa ama de leite, traga essa mulher para dar de mamar para essa criança está chorando, é fome, vamos resolver o problema dela. E aí Míriam sai correndo para buscar quem? A mãe de Moisés, a sua mãe. E ela apresenta a sua mãe para a filha de Faraó, versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: não só dê leite, não só amamente essa criança, mas leve este menino e cria-mo, pagar-te-ei salário. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e na vida dos seus filhos. Fique tranquilo, os planos de Deus são sempre melhores do que os seus. Eu sei que você, mãe, tem grandes planos para os seus filhos. Eu sei que você calculou muito bem os sonhos e os projetos que você queria que seu filho desempenhasse, sua filha desempenhasse na vida. Mas acredite, Deus tem planos maiores e melhores para os seus filhos. Acredite nisso, acredite. E o que acontece é que, se antes você tinha uma Joquebede desesperada, com medo de perder o filho, agora você tem o filho protegido por Faraó e pela família de Faraó. Você tem o filho sendo criado por você mesmo e ainda recebendo no final do mês. Que maravilha! Irmãos, e o que é melhor, não é à toa que Deus moveu no coração da filha de Faraó para dizer isso para Joquebede. Na verdade, Deus sabia do quanto era importante que Moisés fosse instruído na lei de Deus. Era importante que Moisés tivesse no seu coração todos os decretos, tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E ninguém melhor do que Joquebede, da casa de Levi, para instruir o seu filho no temor do Senhor. Então, o que nós percebemos claramente aqui no texto é que o plano de Deus não era apenas salvar a vida física de Moisés, mas era também permitir que Moisés fosse instruído pela sua mãe a temer ao Deus de Israel. E esse é um papel importante na família, um papel dos pais, um papel das mães, ensinar os seus filhos a temer a Deus. E Joquebede então tem a oportunidade de tomar os primeiros anos do seu filho para ensiná-lo a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ela tem a melhor parte, porque nós sabemos que as instruções da palavra do Senhor aos filhos, e não só da palavra do Senhor, tudo que você quer ensinar ao seu filho, e você quer que seu filho leve isso por toda a vida, isso acontece nos primeiros anos de vida. E aqui nós percebemos a intervenção poderosa do Senhor, para que Moisés seja instruído no caminho do próprio Deus. E o versículo 10 vai dizer que, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ele só foi para a casa de Faraó quando ele já era grande. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. É impressionante perceber no texto que o plano de um homem poderoso como Faraó, para com Moisés, foi frustrado, e Deus usou apenas mulheres para frustrar os planos de um homem poderoso.
Se queremos falar de mulheres empoderadas, elas estão aqui no texto. Elas venceram a estratégia de um imperador, elas venceram a estratégia de um rei daquela época, que queria exterminar os pequeninos. E aí, meus irmãos, depois que Moisés está fundamentado na palavra do Senhor, ele agora vai para onde? Ele agora vai para o palácio. E é no palácio que ele vai ser instruído a ter os privilégios da nobreza. É ali que ele vai ter uma construção no seu caráter formal da corte. Vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a calcular, vai praticar esportes ao ar livre, como arco e flecha, vai aprender a andar a cavalo e a dominar esse animal para a batalha, e daí você percebe os dois momentos na vida de Moisés onde Deus utiliza para fazer dele um grande líder, um líder que terá um projeto divino de libertar o povo da opressão do Egito. Moisés foi preparado em primeiro lugar pela sua mãe, na palavra do Senhor, na instrução divina, e depois ele foi preparado dentro do palácio para que ele pudesse governar aquele grande povo. Hebreus capítulo 11, verso 22 vai dizer que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha o que diz o texto: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque no seu coração o seu amor ardia pelo povo de Deus e não pelas benesses do império. A sua mãe o ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, mesmo diante de toda aquela situação atraente e cativante, ele não se curva às benesses, aos privilégios do poder, aos privilégios do reinado de Faraó, mas ele continua com seu coração firme em Deus. Eu quero concluir esse sermão dizendo que nós vivemos um momento muito especial na nossa igreja. Eu fico feliz de perceber que Deus tem tratado do coração de muitas mulheres. Nós estamos atravessando um momento em alguns departamentos da igreja, especialmente aqueles que eu trabalho, aonde as mulheres estão engravidando, né? Tamires e Dienes engravidou e já deu à luz há um tempinho. Depois, um casal que estava aqui com a gente foi embora para Portugal, Samuel e Ana. Depois, a Luane e o Felipe. Depois da Luane e o Felipe, nós tivemos o Davi e a Lia. E aí nós temos conselheira da UPPA grávida, conselheira da UPA grávida, e nós temos conselheiro da mocidade cuidando de bebê de menos de 1 ano. Né? Se fosse uma empresa, quebrava. Mas o que me deixa feliz é perceber que essas mulheres, essas famílias, não estão se curvando à pressão do seu tempo. Elas entendem que empoderamento não é somente você ter uma carreira de sucesso. Nós fizemos uma visita lá na capelania do hospital, e aí uma senhora estava conversando com a gente, eu e Betinha, a senhora disse assim: porque minha mãe me ensinou que um bom marido é o contra-cheque. Isso porque o marido dela estava lá inconsciente no leito. Olha que ponto chega. Minha mãe me ensinou que um bom casamento é um contra-cheque. Eu fiquei impressionado com essa fala, mas eu sei que foi a fala de uma geração, não é só a fala dela. As mulheres foram muito oprimidas em gerações passadas. Houve um grito de liberdade, houve um desejo, um anseio para poder ter uma certa independência financeira também. Mas a partir do momento que isso começou a estrangular o sonho da maternidade, nós precisamos, como mulheres e como povo de Deus, repensar o projeto. Porque se uma mulher quer ser empoderada, se uma mulher quer entender a dimensão desse poder que ela é capaz, isso vai acontecer quando ela tiver nos seus braços uma criança. Porque esse privilégio é só seu, mulher. É só seu. Dar à luz a um filho, esse é um privilégio só seu. E foi o próprio Deus quem te deu. Então eu parabenizo todas essas jovens mulheres e tantas outras da nossa igreja,
que mesmo também se qualificando, procurando melhor posição no seu trabalho, nos estudos, são mulheres que entendem que a maternidade é um dom e um presente de Deus. Nossos filhos, nossos netos, nossas famílias, é uma outra lição que a gente tira desse texto, estão debaixo do controle de Deus. Descansa o seu coração. Não só para as mamães que estão aqui, os papais também, e todas as pessoas que estão aqui hoje à noite. Olha para essa história, veja o quanto Deus controla cada ação. Nada foge do controle de Deus, para que Deus execute os seus planos. Algumas atitudes maternas podem não ser compreendidas, mas visam o bem dos seus filhos. Talvez se nós vivêssemos naquela época, nós poderíamos dizer que Joquebede estava abandonando seu filho, mas ela tinha o propósito de livrar o seu filho da morte. E aí eu quero dizer para os filhos que estão aqui hoje, às vezes o conselho, às vezes a orientação, às vezes a direção que os pais dão aos seus filhos, no momento os filhos acham que é para a sua perdição, para a sua morte. Mas logo, logo vocês perceberão que os pais, pelo contrário, os pais queriam livrá-los da morte. A filha de Faraó ensina sobre compaixão, Miriam ensina sobre vigilância, Joquebede ensina sobre ação e fé. Nossas mães são mulheres que têm muito a nos ensinar. Em tempos de adversidades, quando muitas mães ficam preocupadas com a violência da cidade, ficam preocupadas com a possibilidade de seus filhos irem morar em outro lugar, onde faraós poderosos do nosso momento, do presente, ameaçam os nossos filhos a todo momento, nós precisamos depender do Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Confie, haja, mas espere pela proteção e pelo livramento de Deus sobre os nossos filhos, porque assim como Deus protegeu Moisés, Deus há de cuidar de cada um dos nossos filhos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui que o Senhor tem controle sobre tudo e sobre todos. Mesmo que homens poderosos tomem decisões para prejudicar pessoas ou crianças tão indefesas como naquela época, o Senhor protege aqueles que são seus. Nós descansamos nessa proteção. Nos guarde, Deus. Nos dê prudência, nos dê sagacidade, mas ao mesmo tempo, Deus, nos dê a confiança, e principalmente a confiança no Senhor. Que o nosso coração descanse no fato de que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Assim como o Senhor protegeu a vida de Moisés, o Senhor há de proteger a vida de cada um que está aqui dentro hoje. Assim como o Senhor é o Deus que controla a história, o Senhor também, Deus, controla a nossa vida e a nossa jornada. Tranquilize o nosso coração, Deus, nesse sentido. Ó Deus, num momento onde a maternidade está tão ameaçada, onde ela é bombardeada por conceitos que vão contra a Tua palavra, que o Senhor continue, como o Senhor tem feito, incendiando os corações de mulheres desta igreja, para cumprirem, Deus, aquilo que é mais nobre no papel de cada uma delas, que é executar, Deus, a sua maternidade. Que o Senhor abençoe cada uma daquelas que sonham com isso, Deus. Que o Senhor concretize essa possibilidade para a vida delas. Ó Deus, nós pedimos para que a Tua bênção esteja sobre todas as mães da nossa igreja e sobre os seus filhos. Essa, Deus, é a nossa oração. No nome de Jesus.